Bom dia, muito bom dia, bem-vindos à nossa live com meditação de hoje. Bom dia, pessoal que vai chegando, vai dando bom dia, vai dizendo aí da onde que tá falando. Estamos ao vivo aqui no Instagram e aqui no Insight Timer. Bom dia, David, bom dia, tia, bom dia, Cassandra. Vão chegando, vão escrevendo bom dia, Delara. Pessoal que vai chegando, vai dando seu bom dia, vai dizendo da onde tá falando. Bom dia, Moisés, aqui no Insight Timer. Bom dia, Stephanie, da turminha do Pescar, da Jana. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai estar falando aqui sobre autossabotagem e é um assunto muito importante para todos nós, porque todos nós nos autossabotamos, certo? Bom dia, Rose, bom dia, pessoal que vai chegando. Coloquem esse bom dia porque a gente já começa com essa energia. Quando a gente escreve, quando a gente fala, lembrem-se que as palavras, tanto pensadas quanto escritas, faladas, elas têm energia. Vamos trocar essa energia. Bom dia, Adrian, Lia, aluna do Pescar, Ovi, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Gu, bom dia, Lu, bom dia, pessoal que tá chegando aí, bom dia, Pedro. Todo mundo que tá chegando, coloca aí o seu bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, minha filha tá entrando aqui, minha amada, tô com saudade. Bom dia, minha princesa. Moisés, meu Instagram, @luativamente, tá? Bom dia, Luiz, bom dia para todo mundo. Isadora, muito bom ter vocês aqui comigo, tanto no Instagram quanto aqui no Insight Timer. Toda quarta-feira, 8h30 da manhã Brasil, 11h30 Portugal, a gente está aqui se encontrando e hoje a gente vai falar sobre autossabotagem. Fica comigo aqui nessa live que eu tenho várias coisas que talvez caia aí algumas fichas e vai trazer aí com certeza esse despertar na nossa autossabotagem. Hoje, quarta-feira de cinzas, né? Então é o dia propício pra gente acabar com a autossabotagem. Acabou o carnaval, não tem mais desculpa de que só depois do carnaval a gente começa a se mexer. Na verdade, lá quando a gente faz as resoluções de ano novo, né? O que acaba acontecendo? A gente pensa, 2023 vou fazer, vou acontecer e tudo mais. Gente, passaram-se 2 meses praticamente. Janeiro e fevereiro já acabaram. A gente tem 10 meses para o que a gente se programou, o que a gente decidiu fazer. E aí? Muitas vezes a gente não se dá conta e não vê esse tempo passar. Então, a autossabotagem, ela tá totalmente envolvida nisto. E aí, vamos começar a pensar por que a gente se autossabota. Primeiro, todos nós cometemos, digamos assim, essa autossabotagem em alguma área da nossa vida. Por quê? Porque o nosso cérebro, pela estrutura cerebral, é a lei do menor esforço. Então, quer dizer, tudo que despender menos esforço, energia, sacrifício, é o que o nosso cérebro vai buscar. Por isso que a gente busca esse menor esforço e automaticamente se autossabota. Bom dia, Jana! Gratidão aqui por estar com toda a tua turma, tá? Então, gente, o que acaba acontecendo? Esta autossabotagem, ela acontece em várias áreas da nossa vida. Vou dar um exemplo. Segunda-feira, eu concluí a mesa, né, do turbilhão, uma mesa radiônica, que algumas pessoas disseram o seu sim, e depois, na segunda-feira, eu enviei uma carta personalizada para cada um, com um áudio de orientação. E teve uma pessoa que eu enviei e que caiu a carta dos amantes.
E ela me disse assim: nossa, esta é uma área que eu me auto-saboto. Aí eu perguntei para ela por quê. Ela disse: porque eu já tô com uma certa idade, já não acredito muito no amor, penso que a pessoa que eu quero me relacionar como eu gostaria não vai chegar. Eu disse: gente, olha que grande autossabotagem. E quantas vezes nós temos autossabotagem assim, porque a gente não acredita que essa pessoa pode chegar para nós. Ou, vou dar um outro exemplo de uma assessorada minha ontem, que está trabalhando num lugar que ela não se sente bem, que ela não se sente digna. Foi isso que nós reprogramamos, né? E ela pensa que o outro não vem. Então ela não abre espaço, certo? Ela, eu só posso sair desse quando eu conseguir o outro. Isso é uma grande autossabotagem e a gente não percebe. Por quê? Porque se eu quero que o novo chegue na minha vida, eu preciso abrir espaço para este novo. E como é que eu vou abrir espaço se eu não saio desse porque eu tenho medo que o outro não chega ainda, tá? Então, tô trazendo alguns exemplos em todas as áreas da nossa vida que a gente se auto-sabota. Poderia pegar, por exemplo, eu quero passar num concurso, estou estudando para um concurso, mas eu estudo mais ou menos, eu não sigo com disciplina, eu não sigo a minha dieta, eu não sigo, enfim, tantas coisas que a gente gostaria, tá? Então, tudo que você não faz em prol de você mesmo é uma autossabotagem. A primeira coisa é a gente entender isso. A segunda coisa bem importante é a gente perceber na nossa vida o que nós estamos nos auto-sabotando. Por exemplo, dei agora um exemplo. Essa pessoa que eu mandei a carta, né, de orientação, ela está sem uma pessoa, mas ela não acredita que ela poderia ter um relacionamento legal, tá? Agora pensa comigo, quantas pessoas estão no seu relacionamento que tu tem uma parceira, um parceiro, e estão se sabotando? Por quê? Porque não sabem impor limites, porque aceitam tudo de qualquer maneira, porque é ruim com ele, pior sem ele. Olha que grande autossabotagem. E aí vivem relacionamentos tóxicos, vivem relacionamentos autodestrutivos por causa dessa sabotagem. Então, muito cuidado, porque mais do que falar de uma área da nossa vida que a gente se sabota, e cada um de nós aqui tá para pensar, primeiro qual a área, é no que eu me auto-saboto. Gente, a gente faz isso muito, muito, muito. Todo santo dia a gente se auto-sabota. Todo santo dia a gente se auto-sabota. Vou dar um exemplo para vocês. Ontem eu estava no supermercado e aí, olhando aquele monte de... Não é doce, mas é pastelaria, tá? Aqui se chama de pasticceria, né? Que são todos aqueles croissant, brioche, tanta coisa maravilhosa, deliciosa. Aí eu fiquei pensando, eu tô com o propósito de comer menos açúcar, certo? Mas, olhando para aquilo tudo, óbvio que na hora me deu vontade de comer, e é natural, certo? Aí o que eu pensei? Eu disse assim, eu posso comer, e também eu sei que não me faz muito bem mesmo na saúde, né? Não é só pelo açúcar em si, é porque depois eu não me sinto muito bem, eu fico mais inchada, enfim, uma série de consequências. E eu pensei, posso comer? Posso. Posso comer hoje? Aí eu pensei, peraí, hoje é terça-feira. Eu posso deixar isso lá para o fim de semana, porque eu abro várias exceções, mas eu também tenho que saber quando que eu abro exceção, certo? Bom dia, Graça, bem-vinda. Quando que a gente abre essas exceções? Porque assim, ninguém precisa seguir tudo, uma dieta, uma rotina, uma disciplina, exercício físico, não importa. Tu não precisa seguir tudo sempre à risca, porque senão tu tá
com o teu crítico, que é um autossabotador, extremamente alto. Pode ter exceções? Pode, mas tu também precisa saber quando tu tem exceções. E aí ontem, né, eu olhando para aquelas coisas maravilhosas, muito gostosas, eu disse assim, para, Luciana, tu não precisa abrir exceção numa terça-feira que tem um monte de outras coisas que eu sei que me faz bem melhor em casa para eu comer, ou até podia comprar no supermercado. Então, é uma questão de pensar e na hora resistir, tá? Bom dia, Luciana. Na hora eu resisti, gente, e quando eu cheguei em casa, eu fiz o meu jantar maravilhoso, que era com o salmão que eu ia comer também, com as verduras que eu ia comer, e tava delicioso, tava divino. E eu fiquei pensando, eu digo, foi aqueles segundos de tentação, vamos dizer assim, que eu precisei resistir. E é assim que funciona no nosso cérebro. Muitas vezes a nossa autossabotagem, ela é em segundos, é num pensamento, é numa vontade, é num desejo que em segundos vai virar a chave. Então, se a gente consegue passar por aqueles segundos naquele momento, ótimo, porque depois tu não vai mais te autossabotar. Tá? Tu até só tem que cuidar para uma outra ou próxima autossabotagem, de um próximo pensamento, de uma próxima vontade, de um próximo desejo, mas tu não vai mais estar com aquilo. Por quê? Gente, a autossabotagem, ela tem muito a ver com as nossas sensações. Então, eu tava ali naquele momento, eu senti o quê? Eu olhei para aquele croissant de pistáquio, na hora, quase que salivei, né? Por quê? Porque eu gosto disso, é bom, mas me trouxe o quê? Aquela sensação de que eu sei aquele gosto, de que eu conheço aquele gosto e é agradável. Mas eu não preciso, passou aquele momento daquela sensação, eu não preciso mais continuar com aquilo. E depois eu substituí por uma outra coisa que eu também gosto muito de comer. Certo? Foi aquele momento. Então, a autossabotagem é o orar e vigiar, como a gente diz, que são os nossos pensamentos, as nossas sensações e as nossas crenças, que a gente tem que estar muito consciente. O grande problema da maioria das pessoas é o quê? Que a gente não está consciente do que a gente está pensando. A gente não está consciente do que a gente está sentindo e a gente não é consciente das nossas crenças. Quando eu estou dizendo isso, olha bem, eu estou dando exemplos tanto meus quanto das minhas assessoradas, mas a gente treina o nosso cérebro, certo? Eu sou uma treinadora mental e é por isso que eu tenho que estar constantemente cuidando da informação que eu estou colocando no meu cérebro. Agora, a grande parte da população não treina o seu cérebro, gente. E aí, cai na autossabotagem o tempo todo. Sério, eu fico triste até com essa situação. Porque quem não tem noção de que precisa treinar o seu cérebro, o que o cérebro vai fazer? Vai se autossabotar. Eu tenho inúmeras pessoas que todos os dias me dizem assim, eu queria ter feito isso e não fiz. Eu queria ter organizado o meu tempo, ter sido mais produtiva, ter sido mais disciplinada e não fiz. Infelizmente, se você não treina o seu cérebro, a autossabotagem é bem possível que tome conta da sua vida, em todas as áreas, tá? Eu tô falando que nos relacionamentos, na vida profissional, na dieta, no exercício físico, não importa, em todas as áreas a autossabotagem vai fazer um estrago na tua vida. Por quê? Porque você não está consciente, você não está pensando no que realmente você deveria. E é aqui que está a grande diferença de treinar os nossos pensamentos, as nossas sensações. Por quê? Porque se a gente não treina,
a gente vai a vida Zeca Pagodinho aí, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu não sei, é diferente de foco, tá? Mas eu não resisto. Acabei de contar para vocês que ontem eu resisti àquele croissant de pistáquio, né? Por quê? Porque eu sei que pro meu corpo vai fazer melhor. Posso ter exceções? Posso. Eu abro exceções normalmente fim de semana na minha alimentação. Mas se eu faço isso todos os dias, quem é que está me dominando? A sensação. A sensação o quê? No meu caso era de gula, de vontade de comer, certo? Mas é aqui que está o ponto fundamental da nossa autossabotagem. Quando a gente treina a nossa mente, a gente não pode permitir que pensamentos, sensações, crenças nos dominem. E é aqui que a gente tem a autonomia emocional, como eu falo muito, tá? Ter autonomia emocional é eu saber lidar com as minhas emoções, com as minhas sensações, até mesmo de uma gula, como eu estou dando esse exemplo, e saber onde eu quero chegar. Agora, se cada momento eu deixar a autossabotagem tomar conta da minha vida, o que vai acabar acontecendo? Eu não consigo ter controle nem sobre a minha gula. Gente, e se a gente parar para pensar, grande parte das pessoas não tem controle sobre os seus 5 sentidos. Os 5 sentidos, né? Por quê? Porque a gente vai atrás da gula, vai atrás de todo... Por que existem aí os 7 pecados capitais? O que são isso, na verdade? Nada mais do que coisas difíceis de a gente resistir. E também, muitas vezes, a gente não percebe o quanto isso está nos influenciando, tá? Então, quando a gente perceber que está se auto-sabotando de alguma maneira, de alguma forma, aqui... Tá, primeira parte, como eu falei, ter consciência. Segunda coisa que eu preciso fazer é provocar essa mudança em mim. Lu, mas é difícil. Não, não é difícil. Depende do teu diálogo interno. Ontem eu conversei comigo sobre o croissant, como eu contei, né? E daqui a pouco passou a vontade. E depois eu comi outra coisa que me satisfez muito mais do que aquele croissant, porque depois eu não ia ficar com fome tão rápido, tá? Então, olha uma coisa, quando a gente percebe essa autossabotagem, a gente precisa provocar a mudança na gente. Como assim provocar a mudança? Sim, cada vez que eu percebo que algo, ou alguém, ou alguma situação está em iminência de eu me auto-sabotar, eu preciso provocar a mudança, tá? Ontem, né, quando eu tava falando com essa minha assessorada que tá num trabalho que não é digno porque ela não é bem tratada. Para vocês terem uma ideia, ontem ela tava me contando que ela tava doente com atestado e a chefe dela disse: tira um dia de férias. Olha bem, gente, é por isso que eu tô falando de dignidade, né? E o que acaba acontecendo? Quando ela se submete e ela começa a pensar, mas eu não posso pedir demissão, eu não tenho outro trabalho, como é que eu vou me sustentar? E todos esses tipos de pensamentos, ela tá se auto-sabotando, por quê? Porque ela tá se submetendo a um trabalho que não é digno, que não a tratam com dignidade, mas porque ela não se trata com dignidade, tá? Então, olhem como a gente se auto-sabota nas coisas mais simples e corriqueiras que a gente faz no dia a dia e não percebe, tá? Então, quando isso acontece, a gente precisa provocar a mudança. E foi muito legal porque hoje de manhã ela já me mandou uma mensagem, ela dizendo assim: hoje eu acordei com outro ânimo de ir, ela até tá indo ainda para aquele trabalho, mas ela sabe que o melhor vai vir. Foi isso que ela me mandou na mensagem. Ela disse assim: eu sei que o melhor vai vir,
mas obviamente ela tem que mudar o comportamento dela. Eu tenho que mudar o meu comportamento quando eu tenho que olhar e pensar, peraí, mas eu vou manter durante a semana a minha dieta, tá? Então, gente, quando eu falo provocar a mudança, é importantíssimo a gente perceber onde ou o que eu preciso olhar para aquela sensação, crença e pensamento que estão me auto-sabotando, tá? Então, eu consigo perceber, vamos supor, que estou num relacionamento tóxico. Ok. E aí? Qual é a mudança que eu vou provocar? Consigo perceber que eu não estou num trabalho digno. Ok, mas qual é a mudança que eu vou provocar? E assim por diante, tá? E é isso que a gente precisa, provocar a mudança. E aqui tem uma grande autossabotagem por trás disto, que é o que, gente? A gente pensa que não tem escolha. Vou dizer para vocês que um dos pensamentos mais autossabotadores que existe na nossa vida é a ideia de que eu não tenho escolha, eu não tenho caminho, eu não tenho outra opção. Isto é uma autossabotagem que todos nós passamos o tempo inteiro. Ah, Lu, mas eu só tenho esse trabalho, não posso sair dele. Ah, eu tenho esse relacionamento, tá ruim com ele, pior sem ele. Como eu falei, tá? Gente, quando a gente pensa que a gente não tem escolha, que a gente não tem caminho, outra alternativa, aí já começou uma grande autossabotagem. E a maioria de nós, justamente por causa que não consegue ter consciência das nossas crenças, pensa, eu só tenho este caminho. Eu não posso fazer diferente. Eu não tenho como fazer diferente. E é aqui que entra e continua uma autossabotagem raiz, podemos dizer assim, tá? Que é o que a gente vai reprogramar hoje na nossa meditação, certo? Porque a gente pensar que não tem escolha, que não tem opção, é a maior autossabotagem que a gente tem na nossa vida. A Jana botou aqui, não escolher também é uma escolha, mas assim não temos controle sobre esta. Exatamente, exatamente onde eu quero chegar e reforçar. A Graça, hoje é para minha live, ó, que bom, tá? E coloquem perguntas aqui também se vocês tiverem sobre isso. Isto que a Jana falou vem complementar aquilo que eu estava falando. Não escolher, não provocar a mudança que eu falava, não agir, também é uma escolha e normalmente muito dolorosa, certo? Normalmente muito dolorosa. Agora, todos nós temos uma crença raiz muito forte de que eu não tenho escolha. Ah, é assim mesmo. Gente, essa frase é assim mesmo chega a me dar coceira. Não é assim mesmo. Tá? Ou sempre foi assim. Não é assim. Ontem eu estava ouvindo um podcast que falava sobre caça às bruxas, tá? Desde a época, né, que se tinha caça às bruxas, olha, tá difícil. Caça às bruxas, tá? Por quê? Porque foi nos feito nessa sociedade patriarcal machista que as mulheres isso, as mulheres aquilo, as mulheres aquele outro, e sempre foi assim. Gente, se vocês ouvirem essa frase, sempre foi assim, liga o sinal de alerta, perigo, atenção. Sempre quem? Sempre por quê? Ah, mas sempre foi assim. Então, aí tu já automaticamente, inconsciente, tu te auto-sabota porque tu não tem opção. Certo? Não suporto essa expressão. Exato, eu também, gente. Me chega a me dar uma coisa quando me dizem sempre foi assim, é assim mesmo. Ah, é assim com todo mundo.
Ontem na minha sessão eu disse, parem de normalizar as coisas que não são normais, mas que a gente já tá tão acostumada que parece normal. Gente, não é normal. Não é normal não ter uma vida maravilhosa. Ah, mas tem um monte de gente que sofre com um monte de coisa, tem um monte de gente que passa fome, tem um monte de gente que... Não normalizem a vida como coisas banais, porque todo mundo faz, porque todo mundo... Não é assim. Já dizia nossa mãe, a gente não é todo mundo, né? Então, tudo bem que as coisas às vezes tomam uma proporção exagerada de que muitas pessoas fazem isso. E eu vou dizer para você, se você acha que isso é normal, você tá um zumbi dentro de uma matrix que tá no inconsciente coletivo. Essa live aqui hoje, tá? Tanto no Instagram quanto no Insight Timer, é para dizer para você que se você acha que as coisas são normais, você é um zumbi. Você não tá pensando. Você tá sobrevivendo. Certo? Acabei de pensar nessa frase. Adorando essa live. Obrigada. Jesus, onde falei essa frase? Será que são todos iguais? Estava falando do masculino. Graça, tu tem que ouvir esse podcast de Caça às Bruxas, tá? Depois aí a gente vai ver como a mulher tem esse poder e que foi feito a gente acreditar que a gente não tem esse poder, tá? Mas, enfim, voltando pro assunto da live, gente, parem de normalizar as coisas. Tudo que fala sempre, todo mundo, todas as pessoas, liga esse sinal de alerta, tem uma grande autossabotagem aí. E qual é a crença raiz? Eu não tenho escolha. Eu não tenho outra opção. Gente, nós sempre temos outra opção. Tá? E vou dizer mais. A autossabotagem, ela é tão grande que quando você tá... Aí eu vou trazer outra questão. Lembra que eu falei da sensação, né? Através dos nossos 5 sentidos. Quer ver um grande sentimento que também tem que ligar essa luz amarela de atenção na gente? Quando, assim, tá tudo morno, tá? Eu vou fazer uma outra live depois no YouTube sobre essa mornice, tá? Que tá morno. Ah, não fede nem cheira. Tá tudo normal. Tá tudo assim. Sabe? Gente, quando a gente tá morno, é como se tu tivesse morto. Não tem ânimo, não tem vontade, não tem tesão, não tem alegria de viver, não tem energia Kundalini vital. Cuidado. Tô morno. Não tá bom nem ruim. Ah, eu tô num trabalho lá, mas aquele trabalho... Eu vou lá, faço minhas horas. Olha, pelo amor da Santa Catarina. Eu vou lá, faço minhas horas e depois volto para minha casa. Se você tá vivendo assim, você é um zumbi. Certo? Você é um zumbi. E não percebe isso. Tá na autossabotagem pura. Porque você não tá vivendo, você tá sobrevivendo. Só isto. Tá? Então, muito cuidado. Ah, eu vou lá, cumpro as minhas horas e faço o meu trabalho, depois volto para casa e tal. Ó, se tu não tá dando o teu melhor, se tu não tá sentindo que tu tá dando o teu melhor, tu não tá produzindo uma química boa. Automaticamente, tu está sobrevivendo, tá? A Alessandra colocou aqui, hoje estou podendo escolher e a dificuldade é justamente essa. O que escolher? Posso estar me auto-sabotando e escolher errado? Ó, perfeita pergunta da Alessandra, gente. Por quê? Quando, é o que eu falei antes, né? A gente sempre tem escolha, mas a gente pensa que não tem. Essa é a crença raiz, tá? Aí quando eu defino que eu posso escolher, eu não sei o que escolher. Isso é super natural também, tá? Isso aí daria uma outra live sobre foco. Tá? Não vou me estender muito porque não é o assunto. Mas isso
Aí eu preciso realmente criar o meu foco. Tem várias outras lives que eu já fiz sobre foco, tá? E até vamos fazer mais lives sobre foco. Mas olha o que ela colocou: posso estar me sabotando e escolher errado. Medo, dúvida, tá? Medo e dúvida. Esta é a sensação. Lembra que eu comecei a live falando sobre eu preciso perceber qual é o meu sentimento e depois provocar a mudança. Então, Alessandra, já percebemos. O que tem aqui? Medo e dúvida. O que eu preciso provocar? A mudança. O que eu quero mesmo de diferente? Aí a gente tem que formatar foco, tem que falar sobre isso, mas saber o que a gente não quer já é um bom caminho para eu saber o que eu quero, tá? Não vou me estender muito, mas excelente contribuição aqui para a gente perceber que até aí já tem a autossabotagem. Por quê? Porque entrou no medo e na dúvida, certo? Mas é exatamente isso que eu falei. Então, percebe o sentimento e provoca a mudança. Aí a gente sai da autossabotagem. Aqui a Lu botou: estou em relacionamento e ele me cobrando atraso 15 minutos. Sou normal e falha e me senti pressionada. Acho que sou normal. Me ligou um alerta, já sigo o padrão de horário a semana toda. Não era um compromisso formal com pontualidade. Estou errada? Bom, aí vamos falar de questões de... Eu sempre digo que a gente faz acordos, tá? Isso aí seria outro assunto também, daria uma live inteira sobre isso. Quais são os acordos, certo? E a gente tem um crítico, que é o autossabotador crítico, extremamente forte. Agora, a gente também tem o esquivo, que eu me esquivo de fazer coisas que para mim são desagradáveis ou vão gerar algum conflito. Então depende, tá, Lu? Eu não vou dizer nem que é certo nem que é errado. Eu não sei a situação, eu não sei as condições, mas já te respondo como: o que tu estava sentindo? Tu te permitiu isto? Chegar 15 minutos atrasada ou não ser tão rígida com o relógio e tá tudo bem. Certo? Ainda mais que tu disse, não é um compromisso formal com pontualidade. Ok, parece que dá. Agora, a gente precisa perceber, porque a gente tem um esquivo também, que é um outro autossabotador, tá? Eu vou fazer dias 13 e 14 um workshop sobre os sabotadores. Lá a gente vai fazer um teste, ou melhor, cada pessoa vai fazer um teste para identificar os seus sabotadores e depois lá a gente vai falar sobre cada um dos 10 sabotadores que nós temos, tá? Mas isso é um outro assunto também. Agora, eu creio que se te ligou um alerta, tá, Lu? É algo que já estava passando um pouco dos limites, tá? Retomo o que eu falei, gente. Qual é o sentimento? Qual é a sensação? E quais são as crenças? A partir daí, provoca mudança. Aí eu posso lidar com os meus autossabotadores, tá? E aqui, pelo que a Lu tá contando, não sei se é o caso ou não, até me pode falar, Lu, se tu quiser, claro. Muitas vezes, os outros nos fazem pensar que nós estamos totalmente errados, inadequados. E aí, a gente pensa que, poxa, mais uma vez eu tô fazendo errado. Olha o que a Alessandra colocou aqui. Poxa, eu já escolhi tantas vezes errado, eu posso ser que eu escolhendo, eu tô errando de novo. Gente, 10 sabotadores nós temos, tá? Eu vou falar sobre eles no workshop depois em março, dia 13 e 14. Agora, se eu não conhecer os meus autossabotadores, é muito mais fácil que as pessoas e até as pessoas próximas que convivem comigo, do meu relacionamento, acabam fazendo com que eu me autossabote mais ainda. Sem eu perceber. Cuidado. Liga a luz amarela de novo, tá?
Porque muitas vezes são essas pessoas próximas do nosso meio, dos nossos relacionamentos, que fazem com que realmente a gente se auto-sabote, tá bom? Era um café e avisei que ia atrasar porque o bolo não estava pronto. E eu fiz e ia levar. Ok, então não há problema, certo? Se era algo desse tipo. Agora, muito cuidado, por isso que eu tô dizendo, não dá para generalizar, tá? Porque nós temos 10 sabotadores. Todos nós temos. Só que por isso que é interessante o teste, porque cada vez a gente ali vê. Eu mesma, tá? Eu tinha um hiperrealizador, que é eu me via pelos meus resultados, tá? Extremamente forte. E eu não parava nunca, não descansava. Gente, faz uns 2 anos que eu comecei a assistir Netflix, porque meu hiperrealizador não me deixava parar. Aí eu comecei a trabalhar com ele, eu comecei a entender ele e a perceber quando que ele se manifestava na minha vida. Então, se eu sentava para ver Netflix, eu não podia descansar, porque eu sou meus resultados. Era isso que meu hiperrealizador me dizia, tá? Aí, o que acaba acontecendo? Hoje, o meu hiperrealizador de 9 já tá em 4. E ele vai diminuir mais ainda, tá? Então, o que eu tô querendo dizer? Quando eu conheço meus autossabotadores, eu vou trabalhar com eles, certo? Eu vou trabalhar com eles, tá? Gente, vamos fazer uma breve meditação e a gente já vai reprogramar principalmente essa crença de que a gente não tem saída, não tem escolha, porque isto com certeza é uma crença raiz que todos nós trazemos. E mais, nós trazemos essa crença da nossa ancestralidade também, viu? Com certeza, tá? Sim, me senti pressionada, achei ele grosseiro, me pediu desculpas, mas já não foi a primeira vez. Eu não vou falar nada, tá? Não vou falar nada, sinta isto, mas quando é alguma coisa reminiscente que tá ali sempre acontecendo, muito cuidado. E isso não importa se é com o outro ou com a gente, tá? Tudo que vai se repetindo, tem aí que olhar com mais calma ainda, com mais cautela ainda, tá? Tanto no nosso comportamento quanto no comportamento do outro. E eu nem vou entrar aqui no mérito do que eu permito, tá? Isso também daria outra live. Colocar limites, né? Como eu quero ser tratado. Bom, mas isso é uma outra história, tá? É uma outra história. Vamos lá então, vou convidar vocês a fechar os olhos, a começar a respirar lento e profundo. Vai deixando todo o ar entrar e sair livremente. Vai conectando com seu coração. E vai agora trazendo para o seu peito, no seu coração, uma luz branca, muito profunda, muito intensa. E ela se expande e toma conta de todo o seu corpo. E quando ela toma conta de todo o seu corpo, vai sentindo agora que você está se conectando com a fonte criadora de tudo que é. Deus, universo, como você quiser chamar. Sinta agora a presença desta fonte criadora, extremamente amorosa, junto com você, no seu coração. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandada que retire de todas as pessoas que estão assistindo ao vivo essa live, de todas as pessoas que vão assistir depois dessa live, a crença raiz, inclusive da ancestralidade, de que nós não temos opção, de que nós não temos escolha, de que a gente tem que se contentar com pouco. Que todas essas crenças agora sejam canceladas, descriadas, deletadas e enviadas para a luz de Deus.
Respira lento e profundo e sinta saindo uma fumaça agora de você, indo lá para o alto, para a luz de Deus. Está feito, está feito, está feito. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é, que retire todo trauma, choque, bloqueio, que qualquer pessoa que esteja ao vivo ou assista essa gravação tenha passado por ter tomado uma escolha errada, por ter feito uma decisão errada e causou algum choque, bloqueio, trauma, seja agora cancelado de todas as células do seu corpo, de todos os níveis de crença, de todas as áreas da sua vida e enviado para a luz de Deus. Respira, lento e profundo. Imagina saindo de você todo esse peso, essa densidade, indo lá para o alto. Está feito, está feito, está feito. E eu ainda peço para o Criador, Criadora de tudo que é, que coloque em cada um de nós que está aqui, que vai assistir, que vai se conectar a este campo, a definição mais elevada de clareza para perceber a sua autossabotagem, para ter escolhas mais assertivas, para saber o que realmente quer, o que é importante, como quer ser tratada. Que agora o Criador, Criadora, na sua infinita bondade e misericórdia, coloque esta clareza em cada célula do nosso corpo, em todos os níveis de crença, em todas as áreas da nossa vida, da melhor e mais elevada maneira e para o bem maior. Respira lento e profundo e sinta agora uma luz dourada que entra no seu chakra coronário, passa pelo frontal, passa pelo laríngeo, cardíaco, plexo solar, baixo ventre, topo da coluna, e agora você visualiza todo o seu corpo completamente dourado, com esta nova configuração de clareza. Assim é, está feito, está feito, está feito. Respira lento e profundo, se conecta mais uma vez a este amor incondicional do Criador, Criadora de tudo que é. Conecta com a luz do seu coração, brilhante, intensa. Imagina agora essa luz descendo, pernas e pés, saindo para o centro da terra como se fossem raízes que te conectam com todas as pessoas, com o universo, com o todo. Assim é e assim será. Está feito, está feito, está feito. Respira bem profundo. Vai voltando, vai abrindo os olhos. Vão me dizendo aqui como vocês estão se sentindo. Gente, quem não me segue ainda no Instagram, @luativamente, quem não me segue no Insight Timer, segue o meu perfil lá, tá? Quem não recebe as minhas mensagens no WhatsApp, segunda, quarta e sexta, chama que eu adiciono gratuitamente, tá? Quartas-feiras a gente se encontra sempre para as lives, certo? E dia 13 e 14 eu vou estar fazendo o workshop, mas vou falar mais, acompanhem principalmente no meu Instagram, que eu vou estar falando sobre o workshop dos sabotadores. Sensação de começar a semana com muita energia boa, ótimo. Obrigada, Moisés, gratidão, suas lives sempre maravilhosas, obrigada, Graça. Bem, a Andréia aqui, ótimo, tá? Gente, gratidão. Toda quarta-feira a gente se encontra aqui. Obrigada, Rose, tá? Obrigada sempre por ter vocês aqui, certo?
E convido vocês a estarem comigo, a receber os meus áudios. Tem muito conteúdo aí gratuito também que pode ajudar vocês. Obrigada, Sil, Bianca, Bruna, Jana, todo mundo, tá? Um beijo no coração e até a próxima. Gratidão!